Dava para perceber que a escravidão não tinha futuro no Brasil. Em 1880, havia mais de 1 milhão de escravos no país. E 8 anos depois, esse número já havia caído para 750 mil. Enquanto o número de escravos diminuía, a quantidade de imigrantes europeus aumentava. Veja bem, Vicente, olha, os imigrantes europeus estavam vindo para o Brasil. Certo. Né? Os abolicionistas lutavam contra a escravidão. Os escravos se revoltavam e fugiam. A Inglaterra pressionava o fim da escravidão. E nos Estados Unidos, os sulistas que eram escravocratas perderam a guerra civil. Então, como os senhores de escravos ainda conseguiam fazer com que eles trabalhassem nesse país? Hã? Pois é, não, e depois tem que pensar outra coisa. Como é que eles iam convencer os escravos libertados a trabalharem, se para eles trabalhar sempre foi ser escravo, entendeu? Não, e ainda tinha a questão da indenização, porque eles queriam uma indenização pela perda dos escravos. Agora, isso aí não aconteceu, né? A abolição aconteceu sem indenização mesmo. O que, aliás, fez os fazendeiros deixarem de apoiar o Império, né? Pois é, o Império perdeu muito apoio de muita gente por causa disso aí. Por causa disso e por causa da Guerra do Paraguai também, né? Guerra do Paraguai, Vicente? Mas o que a Guerra do Paraguai tem a ver com isso? Você não sabe? Não. Fique por dentro. A Guerra do Paraguai começou no final de 1864 e terminou em 1870. Nessa guerra, o Império Brasileiro se uniu às repúblicas do Uruguai e da Argentina. Os 3 países formaram uma tríplice aliança para enfrentar o Paraguai, então um país que se desenvolvia e pretendia expandir o seu território. Os paraguaios eram bem treinados e eram comandados pelo próprio presidente da República, o Marechal Solano Lopes. O Brasil, naquela época, tinha uma poderosa frota naval, comandada pelos almirantes Tamandaré e Barroso. A frota imperial travou batalhas sangrentas no Rio Paraguai, como a Batalha de Riachuelo em 1866. E em terra, os exércitos aliados, comandados pelo então Marquês de Caxias, obteve vitórias decisivas como a de Humaitá, em 1867 e 68. Os paraguaios foram recuando, mas resistiram até o fim. Mais de 1 milhão deles foram mortos. No final da guerra, praticamente toda a população masculina adulta do Paraguai tinha sido dizimada. Na sua última batalha em Cerro Corá, Solano Lopes foi morto por um soldado brasileiro. No seu derradeiro momento, ele teria dito a frase: "Morro com minha pátria". Bem, mas a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai acabou fortalecendo o sentimento patriótico. Mas um outro sentimento nacionalista começa a tomar conta dos militares, juntamente com a ideia de uma maior participação na vida política nacional. Por sua vez, os políticos do Império começam a temer que essa participação dos militares na vida política nacional desestabilize o regime. E foi exatamente isso o que acabou acontecendo. Os oficiais brasileiros, pouco a pouco, começam a aderir à ideia da República. O lema positivista Ordem e Progresso começa a tomar conta dos quartéis, juntamente com a ideia de uma república autoritária dominada pelos próprios militares. Além dos militares, muitos estudantes e intelectuais aderiram às ideias republicanas. E em 1870 era fundado o Partido Republicano no Rio de Janeiro. Esse partido lançou o Manifesto Republicano em dezembro daquele ano. Veja um trecho desse manifesto. A própria guerra exterior que tivemos de manter por espaço de 6 anos deixou ver o quanto é impotente e desastroso o regime da centralização para salvaguardar a honra e a integridade nacional. A autonomia das províncias é para nós um princípio cardeal e solene que inscrevemos em nossa bandeira. Somos da América e queremos ser americanos. Enquanto isso, entre os americanos da América aqui de São Paulo, aumentava a rejeição ao regime imperial. São Paulo tinha um grande poderio econômico por causa do café, mas um pequeno poder político, menor mesmo do que, por exemplo, o Nordeste. O que São Paulo mesmo queria era autonomia. Por isso, os fazendeiros paulistas resolveram, em 1873, apoiar a fundação do PRP, que é o Partido Republicano Paulista. Quer dizer, então, que os republicanos de São Paulo queriam uma federação no Brasil com mais autonomia para os estados. Exatamente. E eles viam na proclamação da República a melhor chance de conseguir isso. Aí os próprios paulistas criariam seus impostos, administrariam suas forças militares, cuidariam da imigração e tudo mais. Exatamente. Ou seja, autonomia. Era isso que eles queriam.
E você, o que você queria, Vicente? Eu queria saber o fim dessa história, mas isso vai ficar para a próxima teleaula, viu? Então vamos ficar com a revisão da nossa teleaula. Até a próxima. Tchau. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de história de hoje, a gente viu como foi o período de transição para a República. Vimos como o fim da escravidão provoca o aumento da imigração e como acontecimentos como a Guerra do Paraguai e a Guerra da Secessão norte-americana reforçaram a organização do movimento abolicionista e dos partidos republicanos, acelerando assim o fim do Império no Brasil. Bom, como você viu, derrubar é muito mais fácil do que construir. E olha, os republicanos sentiram isso na própria pele quando eles quiseram implantar a República no Brasil. Mas você vai ver isso direitinho no nosso próximo encontro. Espero você. Até lá.